Amarrei o lobisomem na árvore. Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E quem nos mandou esse relato foi o Sr. Gilmar. E isso aconteceu com ele na cidade de Alfenas, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 1995, o Sr. Gilmar tinha 23 anos. E hoje eu vou falar do que eu vi e passei com um lobisomem. Bom, para começar, eu morava em uma vila rural da minha cidade. E perto do meu bairro tinha alguns sítios e fazendas grandes, onde eu fazia alguns bicos nesses lugares, de carpir matos e consertar cercas e outras coisas mais. E com isso eu conhecia vários sitiantes da região. No entanto, certo dia na parte da noite, apareceu na minha casa um amigo meu que era um caseiro que trabalhava em uma fazenda. E ele estava com algumas cordas nas mãos. E esse cara me chamou para ajudá-lo a caçar um bezerro que teria fugido da propriedade que ele trabalhava. E esse capataz estava levando uma espingarda nas costas, pois ele não tinha certeza se o animal fugiu mesmo pela cerca, como sempre acontecia algumas vezes, ou algum sujeito pegou o bezerro. Como eu não estava fazendo nada naquele horário, resolvi ajudar esse cara. Assim então, peguei a minha lanterna e fui junto com esse caseiro para o meio de uma mata bem escura. E começamos a rondar por esse lugar atrás do animal fugitivo. Mas andamos por quase 2 horas e não conseguimos achar nada. E também estávamos bem longe do bairro. Mas de repente começamos a ouvir pela vegetação alguns mugidos do bezerro meio ao longe. E assim desligamos as lanternas, pois não sabíamos o que estava acontecendo. E fomos andando devagarzinho na direção do som. E foi aí que chegamos em uma área da mata. E mesmo muito escuro, deu para ver que tinha um homem já arrastando o bezerro com uma corda. E depois ele amarrou o bicho na árvore. O caseiro ficou bem nervoso com isso, e eu o acalmei. E ficamos vigiando para ver se tinha mais alguém com esse sujeito. Passaram-se alguns minutos, e parecia que o cara estava sozinho mesmo. No entanto, o que ocorreu nessa hora foi que esse homem começou a tirar a roupa do corpo, e assim ele ficou pelado. Estranhamos essa atitude do cara. Aí eu e o caseiro foi até onde esse sujeito estava, e o cercamos e o pegamos de surpresa, para ele não fugir. O caseiro estava armado com uma espingarda, e o sujeito estava com medo. E logo ele disse que só encontrou o bezerro pelo mato, e assim ele trouxe o animal até aqui. O caseiro não engoliu essa história, pois estava um clima muito estranho, porque o suspeito, além de o vermos puxando o bezerro, ele ainda estava pelado. O caseiro ficou bem furioso com esse cara, e o capataz me mandou eu amarrar esse sujeito na árvore, para ele fazer algumas perguntas para esse cara estranho. Assim então, enquanto o capataz segurava a espingarda, eu comecei a amarrar esse homem em uma árvore dali mesmo. E esse cara, preocupado com isso, nos falou para fugirmos daquele lugar e deixá-lo ali sozinho. Nós dissemos que não, e queríamos saber da verdade o que ele queria, se não iríamos chamar a polícia. Mas dali a pouco, para nossa surpresa, o estranho começou a perder o fôlego. Nós achamos que ele estava disfarçando para não falar nada.
Mas nessa hora o cara começou a tremer, parecendo ter um ataque epilético. Esperamos um pouco, e como o cara não parava de se debater, eu já pensei em desamarrá-lo da árvore. Mas antes de eu fazer isso, eu joguei a luz da lanterna em cima desse sujeito e ouvi uma coisa estranha. É que o rosto dele estava ficando todo enrugado e os pelos crescendo rapidamente na sua cara. E os ossos do seu corpo pareciam estralar, como se estivesse quebrando. O caseiro, vendo isso, falou para não desamarrar esse homem, porque ele estava virando um lobisomem. E assim o capataz cortou a corda do bezerro rapidamente. E eu falei para ele que não dava para levar o animal de volta para a fazenda, pois o lobisomem poderia se soltar da corda rapidamente e vir atrás de nós. O caseiro disse que não iria atirar na criatura, porque o bicho poderia morrer e virar homem novamente, e assim ele se complicar com a polícia e a justiça. Nesse momento de terror e medo, joguei de novo a luz da lanterna no suspeito e vi que ele estava com um focinho e orelhas grandes, e o seu corpo todo peludo. Me assustei de ver aquilo, pois era muito parecido com um cachorro. E eu não tive mais dúvida que o cara virou lobisomem. Foi que os olhos desse ser estavam com uma cor amarela brilhante, que pareciam estar acesos como luzes. Essa criatura estava tentando se soltar das cordas. A coisa estava ficando cada vez mais preta para o nosso lado. E eu e o caseiro deixamos o bezerro para trás. E dava para ouvir só os rugidos de raiva do lobisomem amarrado na árvore ao longe. E aquilo era bem assustador mesmo. Com tudo isso que aconteceu, chegamos na fazenda bem assustado com o que vimos e passamos. Depois disso, esse capataz me levou de caminhonete até em casa. Mas as imagens do lobisomem não saíam da minha cabeça. Porém, amanheceu o dia e eu voltei na fazenda para ver como estavam as coisas. E fui conversar com o caseiro sobre o lobisomem. E o que resolvemos fazer foi que voltamos no lugar onde eu amarrei o lobisomem na árvore. E levamos os cachorros da propriedade junto com nós. E depois de andar muito pela mata, chegamos no local. E claro que o lobisomem já não estava mais pelo lugar, porque era de dia. Agora não sei se foi como bicho ou como homem que ele tinha conseguido se soltar das cordas e fugiu. Rondamos a vegetação e encontramos o corpo de bezerro morto com várias mordidas. E para mim foi o lobisomem que atacou o animal da fazenda. E eu ficava imaginando se esse bicho pegasse uma pessoa desavisada por aí no meio da madrugada. Bom, com os dias se passando, eu até tentei ver se encontrava o cara que virou lobisomem amarrado na árvore, mas eu nunca o encontrei pelo bairro. Mas nesse terror todo ficou uma lição para mim, que nunca mais entro na mata na madrugada, pois eu sei que essas criaturas podem estar por lá. Agora, uma coisa que eu não sei dessa história também, e nem imagino se for o cara que virava lobisomem, quem pegou o bezerro dentro da fazenda, ou se o animal fugiu da propriedade sozinho. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe seu like. O relato de hoje é: o lobisomem apanhou do meu cavalo. Bom pessoal, antes de começar a história, dê um like no vídeo e também toque o sininho
para receber novos vídeos todas as semanas. E claro, se inscreva no canal. Agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Benedito. Isso aconteceu com ele na cidade de Sarandi, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2011, o Sr. Benedito tinha 51 anos. E tudo começa assim. Eu trabalho e moro em uma fazenda da região rural da minha cidade. E no meu serviço eu cuido dos animais e planto verduras e até reparos faço, como arrumar cercas e as madeiras dos estábulos. Mas já começando o meu relato, foi que certo dia eu estava limpando muitos frangos abatidos da fazenda que foram vendidos. E assim esse trampo demorou muito. Eu só terminei de fazer esse serviço tarde da noite. E depois que terminei de limpar os frangos, eu comecei a juntar as partes que não eram úteis para poder jogar num latão de lixo. Bom, com isso eu estava levando, no início da madrugada, mais um pouco dos restos das carnes dos frangos para jogar fora. Eu fui até a entrada da fazenda e deixei os sacos de lixo por ali. E também os meus cachorros eu os tranquei na parte de cima da fazenda, para eles não revirarem o lixo onde eu joguei o resto das carnes. No entanto, quando estava voltando para minha casa, que ficava dentro dessa fazenda mesmo, passei perto do estábulos onde tinha alguns cavalos. Eu fiquei meio desconfiado, porque os cavalos começaram a fazer barulhos e correr para lá e para cá, e estavam muito assustados. Eu parei por esse lugar e fiquei tentando ver porque esses animais estavam relinchando daquele jeito e correndo muito. Nesse momento, eu vi pelas frestas do cercado de madeira um tipo de bicho muito parecido com um cachorro. E para minha surpresa, essa fera subiu rápido pelas madeiras do curral e pulou em cima do meu cavalo. E o animal da fazenda não gostou desse ataque daquela criatura. E aí o cavalo começou a pular e dar coice sem parar. E eu vi que aquele bicho tentou até se segurar em cima do animal da fazenda. Mas aquela fera acabou caindo no chão do cercado de madeira. Mas o cavalo, muito nervoso, ainda continuou dando coice sem parar em cima daquele bicho. E logo a seguir, com a reação do animal da fazenda, aquela criatura percebeu que iria ser detonado pelo cavalo. E esse bicho pulou as madeiras do cercado e conseguiu fugir de dentro do curral. E na hora que eu vi bem essa criatura, eu levei um susto, porque era um tipo de fera meio parecido com um macaco. Mas ele tinha um focinho igual a de um cachorro. E aquilo era todo peludo, e muito maior que um cachorro de grande porte. E uma das coisas que mais me chamou a atenção dessa criatura era a luz amarelada e brilhante que esse ser tinha nos seus olhos, que o deixava com uma aparência bem macabra. Nessa hora, eu fiquei com medo e me agachei rápido no mato, que não era muito alto, mas eu estava a quase uns 20 metros de distância dessa fera. E se eu me mexesse muito, aquilo iria me ver. Não dava para eu arriscar também em correr, porque a minha casa ficava a uns 100 metros de onde eu estava escondido. E aquele bicho iria me pegar se ele me visse fugir. Com isso, eu fiquei quietinho, só olhando a aproximação da fera. E com os coices que esse bicho levou do cavalo, aquilo, de um modo estranho, colocou uma das suas patas da frente do lado da sua barriga, tipo verificando a dor, talvez onde ele levou um coice. Eu achei estranho esse movimento,
pois só uma pessoa teria tal capacidade para fazer isso. E quando essa criatura começou a andar um pouco, parecia que ele estava respirando fraco e com muita dificuldade, para não doer alguma região do seu corpo. E para minha surpresa, eu fiquei espantado, porque esse ser meio que sentou pela grama. Eu achei estranho a posição que esse bicho ficou. E logo os meus cachorros, que eu tinha deixado trancados na parte de cima da fazenda, para não mexer no lixo do frango, esses cães começaram a latir. E o que essa criatura fez foi se levantar do chão e olhar onde estavam os cachorros. Mas o problema é que aquilo ficou na posição em pé, igual um homem, só se equilibrando nas duas pernas. E eu que não tinha identificado que bicho era esse, depois que aconteceu isso, eu não tive mais dúvida que era um lobisomem essa criatura. Aí eu gelei, e mais ainda, vi que esse monstro existe mesmo. Bom, a criatura agora estava em pé, e eu corri o risco dele me ver agachado no chão, pois a grama não era muito alta da fazenda. E para o meu alívio, essa fera virou de costa para mim, e começou a caminhar em pé mesmo. E quando ele deu uma boa distância, eu corri daquele local, e não parei mais, até chegar na minha casa. E claro, eu entrei na minha residência e peguei a minha espingarda escondido da minha mulher. E o que eu fiz foi que eu soltei os meus cachorros pela fazenda, para pelo menos esses cães me avisarem se caso o lobisomem ainda estivesse dentro da propriedade. Portanto, fiquei assustado a madrugada inteira e preparado caso essa fera voltasse. Mas pelo jeito que esse lobisomem ficou passando meio que mal depois dos coices, seria difícil ele voltar. E foi desse jeito que terminou o resto da madrugada desse dia, e a criatura não apareceu mais. No entanto, passou-se alguns dias depois da experiência que eu tive com um lobisomem. E certo final de semana, eu fui em um bairro vizinho, dando uma volta a pé pela região. E pelo caminho encontrei um amigo que alugava algumas casas pela vila rural. E conversando um pouco com ele sobre os seus negócios, esse homem me disse algo estranho, pois um certo sujeito que alugou as suas casas apareceu de repente com um problema tipo uma dor nas costas, que ele sentia de dor quando respirava. E o que esse homem falou foi que ele teria caído de uma árvore quando foi pegar algumas frutas. Mas o dono da casa desconfiava que esse inquilino mentia. Isso seria outra coisa que teria acontecido com ele. O problema disso tudo é que esse meu amigo que alugava casas me disse outra coisa, que o inquilino dele se mudou de repente, sem ninguém ficar sabendo. E esse meu conhecido, quando foi ver a sua casa para avaliar se tinha alguma coisa quebrada ou não, ele se assustou com o que viu, pois o sujeito com dor nas costas que ele alugou essa casa parecia que deixava algum bicho preso em um dos cômodos, porque as portas e janelas e as paredes estavam todas arranhadas. E fora isso, depois dessa conversa, eu voltei à minha vida normal. E com o passar do tempo, eu comecei a relacionar que talvez o rapaz que alugou a casa do meu conhecido tinha alguma coisa a ver com esse lobisomem que levou coices do cavalo na fazenda. Bom, mas até hoje eu ainda penso nessa criatura que eu vi. Eu sei que esse ser aparece de repente quando você menos espera. Bom pessoal, se gostaram do vídeo, o lobisomem apanhou do meu cavalo, então deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Canal Zona do Medo. Boa noite a todos
E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Pedro. E isso aconteceu com ele na cidade de Cataguases, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2002, o Sr. Pedro tinha 44 anos. E tudo começa assim. Eu trabalho com o meu caminhão de fazer entregas de legumes e frutas e até caixas de alimentos pelos mercados e varejões dos municípios próximos. Mas também eu moro em uma vila rural da minha cidade com a minha mulher e mais 2 filhos. E na minha região tem muitas estradas e sítios em volta da minha casa. E apesar de ser um bom lugar de se viver na área rural, de noite as matas são bem assustadoras perto da minha residência. Mas fora isso, é que um certo dia de trabalho, eu fui fazer umas entregas em uma cidade um pouco longe. E com isso, demorou demais esse serviço. E quando eu terminei o trabalho de entrega, eu acabei pegando o meu caminho de volta para a minha residência. E isso já era passado da meia-noite. Assim eu peguei várias estradas de terra e cheguei na minha casa. E logo então entrei na minha residência com o meu caminhão. Eu estacionei no meu quintal, que era um espaço bem enorme, pois a minha casa era tipo de um sítio pequeno. Depois que eu fiz isso, eu fui tomar um banho e comer algo e fui assistir TV. Mas passou-se alguns minutos e eu lembrei que eu tinha deixado algumas notas de entrega na cabine do meu veículo. E assim eu saí no meu quintal para pegar esses documentos. E fui até o meu caminhão. Mas nessa hora eu vi uma caminhonete passando em frente do meu sítio, bem devagarzinho, e parecia que o motorista era algum sitiante da região, e com certeza ele estava procurando alguma coisa pela mata. Mas esse sitiante do veículo estava de um jeito bem suspeito. Mas logo ele passou pela estrada da frente da minha residência e sumiu. Mas o seu carro foi devagar embora. E eu deixei isso para lá. Eu fui até o meu caminhão. E já por ali eu notei que a lona da carroceria estava meio que bagunçada. E nisso eu subi um pouco pela caçamba e puxei essa cobertura para arrumá-la. Mas aí eu levei um susto nessa hora, pois a lona começou a se mexer sozinho. E eu percebi que tinha alguma coisa escondido ali. Mas não deu nem tempo de eu descer, pois saiu de dentro dessa cobertura um bicho estranho e muito grande, com uma pelagem preta, e veio para cima de mim, tentando me atacar e me morder. E no susto eu caí do lugar que eu tinha subido da caçamba e fui parar no chão. E eu me recuperei rápido da queda e corri para a cabine do meu caminhão e me tranquei por ali mesmo. E já fiquei vendo por onde estava aquele bicho. E em seguida olhei na carroceria e parecia que aquele animal não estava mais nesse lugar. Olhei na lona também e nada. Bom, o fato é que nesse instante eu fiquei muito preocupado com a minha família e da minha mulher abri a porta de casa. Então desci do caminhão e comecei a olhar em volta do veículo. Mas assim que desci no chão, aquela criatura saiu de trás do pneu e correu para cima de mim. E por sorte eu entrei rápido de novo na cabine do caminhão e me tranquei outra vez nesse lugar. E para minha surpresa, a criatura começou a bater na porta. E parecia ser um tipo de batida de uma pessoa, como se fosse pancadas de soco. Eu confuso e pensando como aquele bicho estava fazendo isso.
E assim que olhei pela janela do veículo, eu levei um susto, porque o animal estava em pé igual um homem, forçando a porta do meu caminhão para me pegar. E eu vendo essa cena de terror dessa criatura, na hora eu já me liguei que essa fera era um lobisomem, porque parecia um cão negro enorme com orelhas grandes e pontudas. E a boca desse bicho era tipo de um focinho de cachorro com dentes para fora. E os olhos dele era algo terrível e tenebroso, pois eram iguais a luzes acesas. Nessa hora eu fiquei mais preocupado ainda, pois esse lobisomem parecia ser uma criatura bem inteligente. E assim a minha família estava correndo grande perigo com esse bicho pelo nosso quintal. E o que eu fiz foi ligar o meu caminhão e apertei a buzina várias vezes. E dei uma ré no veículo. Com essa ação que eu fiz, o lobisomem ficou meio assustado. E depois ficou em 4 patas. E correu em direção do cercado de madeira que tinha em volta da minha residência. E passou por uma parte onde as madeiras estavam soltas. E para me ajudar um pouco, o meu cachorro apareceu, mas a criatura já tinha ido embora. Aí eu aproveitei e saí correndo da cabine do meu caminhão e entrei dentro da minha casa. O problema maior disso tudo é que eu não tinha arma de fogo e era contra isso. Mas agora, depois do encontro que eu tive com esse bicho, eu mudei de ideia. Mas fora isso, é que eu fiquei pensando no que fazer, se tirava ou não a minha família do sítio. Mas se eu saísse no quintal, o lobisomem poderia ter voltado e nos pegar de surpresa. Então assim, eu resolvi esperar. Mas não contei nada para minha mulher sobre essa fera, porque eu poderia deixá-la bem nervosa e acabar piorando a situação. E o momento não era próprio para isso, pois ainda estávamos em perigo. Mas quando chegou mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu comecei a ouvir o meu cachorro latindo para a rua e fui olhar. E o que vi foi um homem andando na rua de terra que passava em frente de casa. E do jeito que aquele sujeito se movimentava, parecia estar se escondendo de alguém, pois ele andava um pouco e parava, e depois olhava para algum lugar. Parecia até que ele estava sendo perseguido, e poderia ser o lobisomem que me atacou. E depois de um tempo, esse cara sumiu pela rua. No entanto, logo amanheceu o dia, e aí eu fui dormir, e só me levantei na hora do almoço. E com isso eu fui no mercado do meu bairro comprar algumas coisas. E chegando nesse lugar, eu vi aquele cara que passou andando na frente de casa de modo suspeito no final da madrugada. E ele estava comprando carnes no açougue do mercadinho. E nisso eu fui falar com esse sujeito, se era ele que passou na frente da minha rua quando amanhecia o dia. E esse sujeito disse para mim que eu estava enganado e que não era ele que passou na frente da minha casa. Bom, o cara era o mesmo e a roupa também. E esse sujeito estava mentindo na cara dura. Mas como eu não tinha nada a ver com esse homem e nunca tinha visto na minha vila, eu o deixei para lá. Mas também eu olhei na cestinha de compra dele e vi que tinha alguns ossos cortados, que ele pediu para o açougueiro. Mas eu nem perguntei mais nada, e fui fazer a minha compra. E quando eu olho de novo, eu vi o sujeito suspeito deixando a sua cesta de compras jogada em um canto do mercado. E ele foi embora sem levar nada, pois parecia que ele devia alguma coisa, e estava até fugindo de mim, pois ele ficou assustado com a nossa conversa. Mas enfim, o fato é que eu nunca mais vi
esse homem desconhecido no meu bairro. E claro, eu também acabei adquirindo uma arma de fogo que você só sente falta num momento de perigo. Mas até hoje eu não sei o que aqueles sitiantes da caminhonete estavam procurando perto de casa no dia que o lobisomem apareceu. Será que eles estavam atrás da criatura? Talvez isso eu nunca vou saber. Mas que eu vi o lobisomem, eu vi. E aquilo ataca as pessoas. Bem, pessoal, ajude o canal Zona do Medo a crescer se inscrevendo. E também deixe o seu like e toque o sininho das notificações para receber novos vídeos todas as semanas.